Salve, professores com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal. Desta vez a lição de número 6, que tem por título Jesus de Nazaré. E aí você pode dizer assim, né? Mas já sabe que Jesus de Nazaré, ele nasceu, né? Semana passada, os homens sábios foram lá visitá-lo. E por que já vai falar de Jesus de Nazaré hoje? Então, vamos estudar que vocês vão entender. Nossa leitura bíblica está lá em Mateus, capítulo 2, do 13 ao 23. São apenas 10 versículos. Por favor, leiam. É muito importante que vocês leiam, porque vai ter alguns detalhes nessa leitura que não tem na nossa lição. Então, quem for ler diretamente na Bíblia vai ter algumas coisas à frente de quem apenas pegar na lição, tá bom? Espaço dos alvos. Que a criança identifique que Deus nos protege do perigo e confie que Ele fala conosco. E aí, quando eu estava fazendo o PDF de vocês, eu estava pensando, né, que mais uma vez, a história de hoje, José é alertado durante um sonho, um anjo fala com ele e realmente, Jesus foi salvo, Jesus criança, bebê, porque José obedeceu. E aí eu estava perguntando para vocês assim, quantas vezes a gente sabe o que é para fazer, quantas vezes a gente entende o que é o certo e muitas vezes não queremos obedecer. E aí a gente vai lá na frente, quebra a cara, se frustra, fica triste com o Senhor, reclama com o Senhor, sendo que Ele a todo momento nos alertou e o problema foi que a gente não obedeceu. Então que a gente aprenda hoje, com a lição de hoje, com esse texto bíblico, a ouvir a Deus e obedecer. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor Ele já conhece lá na frente. Então que a gente venha obedecer. Jesus é nosso exemplo, nosso modelo a ser seguido. O Salvador nos ensinou sobre o trabalho a ser executado em dias difíceis, momentos em que Ele mais precisaria de pessoas fiéis. Aí assim, ele fala assim, né? Jesus é nosso maior exemplo a ser seguido. Assim que eu li essa frase, me veio à mente aquele versículo que está em 1 Coríntios 11, o primeiro, que é: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Jesus é nosso maior exemplo, a gente precisa imitá-lo. A gente precisa tentar se aproximar o máximo dele. Então, Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a gente também é exemplo para nossos pequenos. Será que você pode dizer: me imitem, façam o que eu faço? Então, que a gente comece a pensar, já que a gente precisa levar a Bíblia como nosso manual de fé, como nossa regra, então que a gente tem que ser imitadores de Jesus. Assim como Paulo, que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, o Senhor espera encontrar servos fiéis, confiar até as pessoas as tarefas mais importantes, que é ser um ganhador de almas. Você sabia que você tem uma tarefa muito importante em suas mãos? Você precisa ganhar almas. E aí alguém pode dizer assim: mas eu precisa, porque essa foi uma ordenança para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é algo só para mim, é para você também. E aí a gente tá na nossa sala, a gente tá evangelizando, a gente tá falando de Jesus para nossas crianças. Mas a gente pode fazer isso também no nosso dia a dia. Aí você trabalha para o Senhor. Saiba que Ele jamais a deixará à mercê do inimigo. O Pai também guardará a sua entrada e a sua saída. Do mesmo jeito que Ele cuidou de José, deu livramento a Jesus e a Maria, Ele vai cuidar de você. José, ele estava cuidando de Jesus. Deixa eu ver se é aqui. Mais pra frente ele vai dizer que Jesus não era o pai legal. Legalmente, não era o pai natural de Jesus, mas ele era o pai legal, ou seja, legalmente ele era pai, era como se ele tivesse adotado Jesus para ele. Então, Jesus era indefeso, Jesus ainda era pequenininho, então precisava de alguém para defendê-lo. Se José não tivesse obedecido, talvez a história tivesse sido diferente. Espaço de convivência. Receba as crianças alegremente, algo que eleve a autoestima delas. A criança precisa sentir-se aceita, desejada no ambiente em que se encontra, para que ela perceba o quanto é importante. Os visitantes, a mesma coisa. Então, se você quer uma sala cheia, florida, aquele jardim que você chegue e fique todo feliz, nossa, quanta gente hoje! Trate seus alunos bem. Quando a gente é bem tratado, a gente sente vontade de voltar a esse lugar. Então, principalmente quando chegar um visitante, alguém novo, cative.
cuide, para que ele queira estar lá com você, para que ele diga, nossa, foi tão legal, eu quero ir de novo. E aí a nossa lição sempre batendo nessa tecla e eu novamente falando sobre isso com vocês. Espaço do louvor. Não conheço o hino que eles sugeriram, então eu coloquei para vocês obedecer diante do trono para crianças. Aliás, crianças diante do trono. Aí é um assim, ó. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Aí você pode repetir, porque é para fazer um corinho. Na verdade, ela é um hino inteiro. Então você canta essa parte com eles para eles poderem entender que obedecer é mais que importante. Vai ser uma prova de amor, né? E assim que obedecer ao Senhor. E aí, na hora da tarefinha, caso você tenha aquele sonzinho Bluetooth, gente, tem uma caixinha lá em casa agora, desse tamanhinho, assim, pequenininha. E ela toca super alto. Até se eu for de ônibus para EBD, porque no domingo de manhã não é um EBD perto da minha casa, então eu preciso pegar transporte, eu consigo levar sem nenhum problema. E ela é super alta, então dá pra, onde eles estiverem fazendo a tarefinha, pintando, a gente coloca o hino completo para eles poderem ouvir. E essa aqui é bem pertinente à nossa lição de hoje, que é sobre obediência. Espaço de reflexão. Embora José não fosse pai natural de Jesus, ele era o pai legal. Ele era responsável por sua segurança e seu bem-estar. José permaneceu receptivo a Deus. Como você tem estado em relação ao que Deus tem falado para lhe orientar? Aí é o que eu vinha falando com vocês no começo, né? Muitas vezes a gente escuta, a gente já sabe que não é para fazer, mas a gente acaba fazendo lá na frente, quebra a cara, se frustra, chora e às vezes ainda vai culpar a Deus, sendo que ele já avisou que não fizesse. Então, que a gente esteja receptivo à voz do Senhor, que a gente esteja disponível a obedecer, que aí sim a gente vai ter as bênçãos do Senhor. Aí, nosso espaço da Bíblia, esse aqui é o nosso textuário de hoje. Ele pediu para a gente confeccionar um cartaz com o versículo escrito dentro da mão, uma mão aberta, que era a mão do Todo-Poderoso, na mão de Deus. Então eu resolvi fazer assim, porque é como se ele estivesse cuidando da gente, e ele está, de fato, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Então o Senhor, ele está nos protegendo. Então é como se essas mãozinhas ele estivesse assim, cuidando da gente, porque a mão do Senhor é muito grande. E aí ele fala assim, explicação do versículo: diga às crianças que o Papai do Céu cuida de nós e nos protege. Ele cuida de nós o tempo todo. E podemos ficar tranquilos, porque nada de mal nos acontecerá conosco e com nossa família. Então, que a gente possa estar explicando para eles que o Senhor está cuidando da gente. Não só quando a gente dorme, mas o tempo inteiro. Aí chegamos agora no espaço da história. Aí eu queria falar com vocês assim, que José, se vocês forem ler na Bíblia, vocês vão ver que José teve que fugir às pressas. Ele estava dormindo, aí você pode contar para as crianças que ele estava dormindo, e aí ele teve um sonho, e nesse sonho um anjo falou com ele, e explicou tudo o que estava acontecendo e mandou ele fugir. Aí nisso eles fugiram durante a noite. Ele é bem explícito na Bíblia, bem explícito no texto, que eles fugiram às pressas à noite. Então a gente pode mais uma vez usar o nosso céu, que eu trouxe aqui, já trouxe várias vezes. Se você confeccionou o seu, pode ser agora, você coloca lá atrás, do mesmo jeito que está aqui, ó, o EBD Online, coloca o fundo atrás, para os alunos chegarem, a história de hoje vai se passar de noite. Aí você bota todo mundo para dormir, dorme tudinho, e eles dormem. Essa faixa etária é ótima para trabalhar, para pedir para chorar, para pedir para gritar, para tudo, porque eles repetem, eles fazem tudo que a gente pede. Então, bota o céu lá, eu trouxe o céu. E aí tem Jesus, agora, Maria e José. Aí, antes de eu mostrar os bonequinhos para vocês, como vai ser a dinâmica, deixa eu mostrar para vocês os visuais da CPAD, que é importante. Aqui. A gente, na história de hoje, vai ter um rei malvado. Aí vai ter aqui José e Maria fugindo. Era interessante que o nosso visual tivesse com o céu escuro, porque realmente foi à noite. E depois... Aqui, 6:3. É isso mesmo.
E depois já mostra José cuidando de Jesus porque ele era carpinteiro, que ele era o pai legal de Jesus, né? Então ele estava ensinando um ofício. E aí para vocês eu trouxe, no caso de vocês não terem o Visual GCPAD, né? Então aqui tem um Rei Bravo, tá no PDF, tanto o nosso texto áureo quanto esses daqui. Então aqui tem um Rei Bravo. Aqui tem eles fugindo à noite. Aqui tem um céu estrelado bem bonito. E aqui eu procurei encontrar José ensinando um ofício também para Jesus. Então, os mesmos visuais que a CPAD tem, vocês têm disponível no PDF de vocês. Ah, tia, mas não é igual. Mas são as mesmas cenas, dá para vocês contarem a história do mesmo jeito, da mesma forma. Então, vê só, eu trouxe de novo 2 bonecos. Eu esqueci de trazer o boneco menorzinho. Mas é Maria e José, e aí eles são casados, eles estão dormindo. José recebeu a visita de um anjo no sonho. Gente, semana passada, aqui estava cheio de anjos. Eu disse pro menino, eu trouxe milhares de anjos semana passada, e hoje eu esqueci. Minha gravação não seria hoje, então eu vim com pressa. E aí eu peguei aqui emprestado um passarinho. Aí vai representar o anjo porque ele tem asinha. Então, José estava dormindo, o anjo falou com ele, e aí ele acordou e eles resolveram fugir. E aí, da mesma forma com o boneco, tá aqui os meus bonecos, porque eu tô trabalhando, eu disse pra vocês, se vocês trabalharem com uma Maria e um José, cheguem com eles até o final do trimestre, até o final da história, na verdade, né? Para os meninos saberem que é o mesmo boneco, o mesmo casal, não pensar que é outro. Mas veja, eu ensino isso pra vocês. Se vocês verem o vídeo da semana passada, eu trouxe outro José. Por quê? Porque o José que eu trouxe semana passada, eu não sei onde ele tá. Eu achei que tinha ficado aqui, mas não ficou. Então tá aqui José e Maria, tá o bebezinho, e eles vão fugir, eles precisam de um transporte. E o meu transporte deles é um burrinho. E esse burrinho aqui tem no meu canal do YouTube, tem ensinando ele passo a passo. Vocês podem procurar lá. Então, novamente, o anjo, olha que anjo bonito, o anjo fala com José, José acorda, chama Maria, Jesus e vão-se embora. E essa é a história de hoje, que vocês precisam ler na Bíblia para vocês poderem pegar os detalhes. E aí, para a gente terminar, calma, ainda tem o Espaço das Artes, eu ainda tenho 2 minutos. O Espaço das Artes convida as crianças para confeccionarem um meio de transporte atual para Jesus. Aí ele deu a ideia da gente usar produtos de reciclagem, né? Aí faça um trenzinho, um ônibus, um barquinho. O trenzinho pode ser feito com caixa de fósforos. Aí no PDF de vocês também tem essa imagem aqui com 3 ideias. Eu fiz um barco, um trem e um avião. Um do mar, um da terra e um do céu. Um meio de transporte de cada, para vocês poderem fazer aí com os meninos de vocês. Confesso que se a gente for fazer, é melhor fazer como lembrancinha para eles, porque eles não vão saber fazer. E não sei quantos alunos você tem, se vierem todos, talvez não dê tempo de fazer, de confeccionar. Então, a minha ideia mesmo, de fato, eu vou levar folha colorida. Eu comprei aquele chamequinho colorido. Eu tenho o verde, o azul, o rosa, o amarelo. Vou levar umas folhas e vou fazer só o barquinho mesmo. Barquinho, aquele barquinho que a gente já sabe fazer tranquilamente. E vou entregar para cada um. E aí pode ser que isso também seja a sua realidade. Por isso eu estou trazendo essa ideia para vocês. E agora, para finalizar, para a gente terminar a nossa aula, espaço do aprender mais. Toma o menino e a sua mãe foge para o Egito. Embora os magos não retornassem para encaminhar o enlouquecido Herodes até Jesus, Herodes se determinou a vê-lo morto. Por isso, Herodes ordenou que fossem mortas todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos de idade. O ato enfatiza a crueldade de Herodes. Também a futilidade de tal crueldade. Deus tinha falado novamente a José em um sonho. Esta é a ocasião em que José recebe orientação por intermédio de um anjo que lhe aparece no sonho. Ele se levantou e fez o que o anjo tinha lhe ordenado. Obedeceu. Então, que a gente possa obedecer à voz de Deus. Os avisos que Ele nos dá. O que sobra da nossa lição de hoje é obedecer. Lembra do corinho? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Então, que a gente possa obedecer, que a lição de hoje fique gravada em nosso coração.
que a gente obedeça. Amém? Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha sido uma bênção. Foi de última hora, não foi aquela coisa, mas eu espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Deixa o like aí e comenta também, tá bom? Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.